Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto. Estamos passando por um turbilhão de informações da inteligência, da contra-inteligência, e o epicentro dessa batalha midiática de informação está exatamente aqui na América do Sul. Então vamos tomar muito cuidado com as informações que estão chegando. Porque numa batalha, apesar de não estarmos ainda numa batalha direta, bélica, é uma batalha de quinta geração, uma guerra híbrida. E numa batalha, a primeira vítima sempre é a boa e verdadeira informação. Então eu peço encarecidamente para que vocês avaliem direitinho o que está chegando por aí, porque existem muitos boatos, não que sejam inverídicos, mas coisas que não podem ser devidamente verificadas. Então, existem algumas coisas que são mera cogitações. Ok, meus amigos? Por exemplo, a Operação Imery. Provavelmente se tenha um teor de verdade, sim, seja verídico. Porém, isso não tem como se concretizar, ainda mais agora que vazou. Então, quando você tem uma operação sigilosa, que é o caso, para resgatar o Madurinho, vamos supor que o governo brasileiro realmente traçou esses planos, né, usando de forma clandestina, usando uma operação humanitária como cobertura para resgatar o Madurinho na Venezuela. Bom, esta informação, se é verdadeira, se é verídica, ok, ela vazou, todo mundo está sabendo. E se eu estou sabendo e vocês estão sabendo, com certeza o governo dos Estados Unidos está sabendo também, sem falar da inteligência. Então a inteligência dos Estados Unidos pode perfeitamente interceptar esta suposta operação. Estão compreendendo? Uma operação sigilosa, ela só tem efeito se ela é secreta. A partir do momento que ela deixa de ser secreta, ela não pode alcançar o seu intento, o seu objetivo. Estão compreendendo, meus amigos? É isso que se trata. E tem muitas pessoas que não têm esta compreensão. Então, vamos supor, a inteligência dos Estados Unidos já está sabendo que eles vão fazer essa operação ali na fronteira com a Amazônia, que é a Operação Imery. Inclusive teve matérias em torno disso. Vamos acreditar que isso seja verdade. E pode ser verdade mesmo. Tá? Não estou aqui dizendo que é mentira, não. Vamos supor que seja verdade. Bom, nesse caso, o governo dos Estados Unidos já está sabendo. E se está sabendo, tem todos os mecanismos, todos os recursos para interceptar, para paralisar e anular esta suposta operação de resgate do Madurinho. Então, o que ocorre é sensacionalismo, é querer like, né? Exatamente. Propaganda, guerra de propaganda, de narrativas. E a informação objetiva é sempre a principal vítima. É assim que sucede, infelizmente. Agora, vocês já imaginaram isso? O Brasil bem debaixo do nariz dos Estados Unidos, que é bom citar aqui que a Venezuela está totalmente cercada. E, obviamente, que satélites estão monitorando tudo e a todos, qualquer movimento que aconteça ali. E se essa informação é verídica, ela já vazou. Todo mundo está sabendo. Todo mundo. Então, meus amigos, ela se torna o quê? Inócua por si só. Não tem como ser efetivada, porque perdeu o seu principal elemento. E qual é o principal elemento? O efeito surpresa. Não tem mais surpresa. Então, já estou esperando que você faça isso. Então, é óbvio que não surtirá efeito algum. Isto é uma obviedade, mas, infelizmente, muitas pessoas têm dificuldade de processar, né, ou captar esta informação. Infelizmente, ou chegar, melhor dizendo, a esta conclusão, que para mim, na minha concepção, na minha modesta opinião, é uma obviedade.
Tá ok, meus amigos? Eu preciso fazer este esclarecimento. Portanto, deixa eu deixar aqui na tela para vocês. Gratidão a todos que se fazem presentes. Hoje até vou pular os cumprimentos, porque tem muita coisa para ser abordada. Então aqui, meus amigos, exclusivo, e inclusive teve deputado brasileiro também que citou essa matéria aqui, foi citado por várias pessoas diferentes. Eu não estou alegando, vou enfatizar aqui, porque tem pessoas que gostam de deturpar o que a gente está falando, que isso seja mentira. Pode ser verdade mesmo. É possível, totalmente plausível que seja autêntico. A questão não é essa. A questão é, se você quer efetivar uma operação furtiva, sigilosa, ou seja, ninguém pode saber, bom, todo mundo já está sabendo. Isso aqui é o artigo, inclusive, do Felipe Gonzalez Saraiva da Rocha, graduado em Relações Internacionais, especialista em supervisão, defesa e segurança, exclusivo para a Defesa Net. Ok, pois bem. E faz sentido mesmo, círculos fechados do Itamaraty, e é totalmente plausível, porque se for colocar em conta os desmandos daqui e o caminho, a vereda perigosa, né, realmente perigosa, que infelizmente o governo do Brasil está andando, é possível, não duvido. Aqui nos círculos fechados do Itamaraty, em palavras começou a ser sussurrada, Operação Imeri, o nome tomado emprestado da serra que divide Brasil da Venezuela, por trecho quase que inóspitos da Amazônia. Simboliza o ponto de contato entre duas realidades distintas. Um lado, a democracia, que eu vou deixar por conta do articulista, ainda perfeita, mas pujante, né? Pois é, tá bom. Do Brasil, e o outro, a autocracia, do crime, do narco, terrorismo, do Madurinho, cujo regime se sustenta em corrupção, repressão tirânica, alianças e cartéis transnacionais com amplas provas, amplas evidências. Isso já é sabido e reconhecido não só pelos Estados Unidos, mas por todo o mundo livre. Vou enfatizar também. Agora, a questão é o seguinte, meus amigos, se eles vão fazer essa operação, o artigo é longo, eu não vou aqui me ater, é lógico, Associação Cartel de Los Soles, etc. A questão é muito simples, né? Madurinho aqui, cabeça a prêmio, todo mundo está sabendo disso, a Venezuela está completamente cercada, isso é um fato incontestável, isso é informação objetiva, totalmente verificada. A questão é, se esta informação, se essa operação clandestina vazou, então a NSA, Loirão, a inteligência dos Estados Unidos está de prontidão, e ela tem meios, tem todos os recursos para impedir isso acontecer. Eu duvido particularmente, apesar que no próprio artigo diz, não aprovaram isso, se revoltaram, etc. Nem vou entrar no mérito aqui. A questão é, isso é impossível de acontecer. Por que é impossível? Porque perdeu o fator surpresa. Sem o fator surpresa, isso pode ser perfeitamente interceptado. E vai exatamente isso que vai acontecer. Então, meus amigos, eu não acredito, sinceramente, nessa hipótese. Vou ser bem sincero, existem indícios fortíssimos de que isso foi realmente tratado. Inclusive, nessa reunião aqui, né, tem até a postagem, a margem reunião ministerial organizada no Tratado de Cooperação da Amazônia, o TCA, em Bogotá. O ministro Mauro Vieira reuniu-se com o chanceler da Venezuela, o Ivan Gil. Tudo bem, isso aqui é um indício fortíssimo também de que isso seja verídico, não estou contestando. A questão é que isso já foi vazado. E sendo vazado, não tem como ser concretizado. Tá ok, meus amigos? É simplesmente impossível. Não estamos falando aqui, nós estamos falando da maior força de inteligência e da maior força militar do mundo. Então é impossível, vamos ser sinceros aqui, você realmente acreditar que isso, já sabido, toda a inteligência dos Estados Unidos, vai acontecer tranquilamente, sem ser interceptado. Óbvio que não, tá ok? Eu acho que está muito bem esclarecido. Né? Isso aqui é uma questão encerrada, tá? Pelo menos no meu parecer. Deixa eu tirar a tela aqui, retornando à espaçonave.
E hoje nós vamos tratar sobre o portal 9/9/2025, que vai coincidir, isso não é uma coincidência, com as novas audiências no Congresso dos Estados Unidos, onde denunciantes de primeira mão irão depor. Vejam, meus amigos, é outro nível de denunciantes. Isso já foi... Aliás, o Eric Burlison deu pistas concretas de como será o perfil desses novos denunciantes. E, depois disso, já existe também indícios fortíssimos que haverá uma leva daqueles denunciantes mais sensíveis, como, por exemplo, o Michael Herrera, que vai expor a questão dos pequeninos, dos agentes psíquicos, dos agentes P3, de toda a rede do crime que vai levar diretamente aos Majestic 12, essa organização clandestina, transnacional, que tem braços em todo o mundo, ok? Zero Hedge. Vou passar rapidamente as notícias de geopolítica e a gente vai entrar no tema principal. O colapso do Partido Democrata e suas forças do Estado Profundo. Isso aqui é realmente sensacional. Meus amigos, lembrando que a Batalha do Loirão é uma batalha interna dentro dos Estados Unidos que se expande para o mundo inteiro. Então, o Loirão está combatendo, a priori, a ADS da superfície. A ADS da superfície é os globalistas. Tá? E os globalistas, no caso dos Estados Unidos, são representados pelo Partido Democrata. E tem vários tentáculos do mundo. E além dessa camada superficial, existe também uma camada mais profunda, que é coordenada por uma organização transnacional espúria que tem tecnologia centenas de anos à nossa frente, os denominados Majestic 12. Então é um trabalho épico, tá? É algo realmente... missão impossível, somente para quem tem assessoria de extraterrestres, quem realmente está predestinado, porque é tipo missão impossível. Mas, no entanto, Loirão e sua agenda, sem falar de toda a Aliança da Terra, estamos avançando e os escuros estão totalmente acuados. Se você analisar atentamente a decisão de um tribunal de apelação de Nova York hoje, de anular a multa inconstitucional e vergonhosa de 500 milhões de dólares ao presidente Loirão e suas empresas. Então, esta multa foi oficialmente anulada. Então, você fica de olho nos jornais e assiste a Procuradora-Geral de Nova York, a Letitia James, sendo presa por fraude hipotecária. O jogo está virando. Impressionante. Loirão realmente está fazendo uma limpeza. Então você volta um pouco e olha para todos os documentos classificados divulgados por Tulsi Gabbard. É uma leva de documentos desclassificados. Sem falar de JFK, vários documentos comprometedores, principalmente com relação à Russia Gate. Inclusive, meus amigos, isso provavelmente será feito em camadas, porque é tanto escândalo que você tem que começar por algum lugar. Porque é muita coisa para as pessoas assimilarem de uma só vez. Pois bem. John Ratcliffe e Kash Patel, né, que é, no caso, o diretor da NASA e também do FBI, né, que mostram que toda a farsa do Russia Gate foi patrocinado pelo presidente, ex-presidente, melhor dizendo, Obamazinho, globalista toda a vida. E pela senadora também globalista, a Hillary Clinton. Então você pensa em toda essa sequência podre e que você vê o colapso das forças legais do Estado Profundo. Sim. Então, toda a força legal, todo o poder da DS americana está sucumbindo para a nossa alegria e satisfação. Lembrando que essa camada superficial tem a sua sede, o seu quartel-general, também nos Estados Unidos. Então, o primeiro quartel-general fica nos Estados Unidos, o segundo na União Europeia. E estão sendo totalmente anulados pelas ações assertivas do Loirão. Contra o senhor Loirão. De muitas maneiras pode-se argumentar que é o colapso do Partido Democrata. Aliás, todo o Partido Democrata foi cooptado, praticamente todo mundo, pela DS e pelo globalismo.
E no que diz respeito ao Estado profundo, parece que todas aquelas pessoas que participam da farsa do Russiagate e de vários outros julgamentos fraudulentos, bem estão sendo demitidas de seus empregos. É uma limpeza. Todo mundo sendo demitido, ou processado, ou preso. Aliás, esse processo, todo mundo fala da fase das prisões. Pois é, parece que elas já começaram e começaram nos Estados Unidos. Então, todos contratando advogados. Tem que contratar advogado mesmo. Todo mundo sendo processado. E além de tudo isso, aqui está o senhor Loirão, comandando uma administração extremamente bem-sucedida em todos os aspectos, sem falar do que tange à economia, em termos de política econômica e também política interna e política externa, entre outras. Aliás, o Loirão não foi derrotado até agora. Ele acertou todas, ele venceu todas. Aí, se você for analisar o retrospecto do Loirão, o Loirão nunca foi derrotado no seu segundo mandato. É só vitória em cima de vitória. Acreditar que o Madurinho e esses regimes vão sair ilesos, que vão sair vitoriosos, eu, sinceramente, eu apostaria no Loirão. Opinião. Para apostar em alguém, pelo retrospecto, eu apostaria no Loirão. Pois bem, você pode até pensar diferente, mas se você for ver todo o retrospecto, Loirão só está acumulando vitórias em cima de vitórias, colecionando vitórias. É maravilhoso. Mas espere um minuto. Não se esqueça do que o presidente vai inspecionar em Washington DC esta noite. Então vamos adicionar a lei e a ordem a esta lista. Inclusive, foi a federalização da polícia e isso, uma intervenção federal em Washington DC, principalmente no metrô e nos túneis, na rede de túneis. Tudo isso já está acontecendo, meus queridos. É verdade. E o próximo a fase é chegar nos Majestic 12. Quando você percebe que denunciantes de primeira mão e o Liberation Times, do Christopher Sharp, falando abertamente sobre pequenos, um serviço secreto espacial que está cooptando pequenos, sequestrando pequenos no mundo inteiro, utilizando como cobertura desastres naturais, como aconteceu na Indonésia, como testemunhado pelo denunciante Michael Herrera, é porque estamos vivenciando novos tempos, uma nova era. Isso é totalmente perceptível. E ele fechou a fronteira aberta, então isso aumenta o pesadelo da DS. E sem querer exagerar, quero citar a postagem de hoje do senhor Loirão na rede social. Prestem atenção, palavras do Loirão. Uma grande vitória para a América, que descreve a sua vitória no Tribunal de Apelações de Nova York. Impressionante. E aqui, meus amigos, independente de qualquer coisa, não tem como, prestem atenção, não tem como impedir, não tem como abortar, não tem como neutralizar, não tem como sabotar a operação do Loirão. Lembrando que até mesmo candidatos, aqui o candidato de direita da Bolívia, disse que acabou para o Madurinho. O Paraguai está dando suporte, a Argentina está dando suporte, ele está cercado de todos os lados. Só que as pessoas, infelizmente, elas não conseguem perceber a consequência disso. Porque isto vai afetar outros países vizinhos. Isso é uma obviedade. Mas tem muitas pessoas que, infelizmente, não querem enxergar isso. O direitista, aqui no caso, o Jorge Tuto Queiroga, que foi disputar a presidência da Bolívia em segundo turno, acusou nesta segunda-feira, dia 25, o presidente Madurinho de ser chefe de um conglomerado do crime. Pois é, como se a gente já não soubesse. Mafioso que roubou a presidência da Venezuela, diz ele. Tá aqui, palavras dele. Ok? Verbalizou isso aqui. Em entrevista à AFB, Queiroga pediu ao povo e às Forças Armadas da Venezuela que não sejam cúmplices de um cartel de comerciantes de substâncias ilícitas, para ficar bonitinho, né? Eufemismo, aqui não pode usar esse termo na plataforma. Em meio à mobilização de navios de batalha dos Estados Unidos frente à costa do país. Washington acusa Madurinho de supostamente liderar o cartel de Los Soles, que Loirão classificou como uma organização do terror. Então tem que mudar um pouquinho os termos. Peço a compreensão de todos. Caso você seja novo
no canal. Que coisa, que coisa. Que Revista Oeste, Maria Corina agradece o Paraguai por reconhecer o cartel ligado a Madurinho como grupo do terror. E a Argentina fez o mesmo. Pois é. E tem gente que já está percebendo, né, na Bolívia, né, melhor ficar no lado dos vencedores. Né, lado dos vencedores. Porque assim, muitos políticos inteligentes, tem gente que não é inteligente, começa a perceber, bom, isso aqui vai ter um desfecho e não vai demorar muito não. Então, eu tenho que. Quem vai vencer? Será que vai ser os Estados Unidos nessa queda de braço? Ou será o Madurinho? Eu acho que é os Estados Unidos. Eu acho, né? A pessoa pensa um pouquinho, a pessoa quer ser coerente, tenta ser coerente, usa um pouquinho do tico e teco, não é difícil chegar nessa conclusão. E não vai demorar. Você acha que esse cerco vai durar quanto tempo? Vai acontecer uma operação cirúrgica militar. Isso é quase certo. E eu quero estar no lado correto da história. Isso! E o lado correto da história é sempre aonde? No lado dos vencedores. Então tem pessoas que acordam. Outros permanecem dormindo. Aí eu não vou entrar no mérito do porquê fazem isso. De repente é ideológico, de repente é porque eles estão sendo, vamos dizer assim, estão numa saia justa, isso, são cúmplices, devem muito também, estão sendo chantageados, não sei, que é uma suposição, são várias hipóteses diferentes, parece que é isso. Pois bem. Aqui, meus amigos, enquanto isso, mudando um pouco de assunto, e tem pessoas que ficam preocupadas, o que vai acontecer, meu pai? Gente, isso aqui, presta atenção no que eu vou falar. Tem pessoa que não entendeu as coisas, tá? As coisas são tão simples, mas vocês têm que entender. Porque existe muita desinformação. Isso é uma batalha híbrida, que já está chegando quase no campo das vias, vamos dizer assim, bélicas. De ações militares, cirúrgicas. Então já estamos muito próximo disso. Só vai vencer um. Um vai sair vencedor e o outro vai sair derrotado. É simples assim. Vocês acham que isso vai demorar quanto tempo? Sinceramente, eu não acho que isso vai demorar muito tempo, não. Mesmo porque eu não acho que o cerco americano, os destroyers americanos estão lá a passeio e vão ficar lá, sei lá, 6 meses, o ano inteiro esperando. Não, com certeza haverá uma ação. E isto pode acontecer nas próximas semanas. E depois que acontecer isso, só um lado vai sair vitorioso. Vocês estão compreendendo? É uma batalha híbrida, direta, do Loirão que decretou guerra ao cartel de Los Soles, ao Fórum de Puebla. Então todo mundo que estiver envolvido, estiver do lado dos derrotados, não vai sair bem dessa. É simples assim, tá? Simples assim. Pois bem, vamos dar continuidade. Pois bem, vamos lá. Gratidão e gratidão pelo like antecipado. Pois bem. Vamos lá, meus amigos. Enquanto isso, os globalistas aqui, que eles não param, eles mesmo porque eles não têm nada a perder, eles vão até as últimas consequências. O Zé, isso já era totalmente esperado, quer, junto com a União Europeia e os globalistas, fustigar a guerra. Não quer parar, não. Ele não quer realmente, nunca quis realmente um acordo de paz. Que incêndio atinge usina núcleo após ataque de drone da Ucrânia, na usina de Kursk. Usina nuclear importantíssima da Rússia. O Ministério da Defesa... a Rússia acusou a Ucrânia nesse domingo, dia 24/8, de lançar ataque com drones contra instalações de energia, provocando incêndio em uma das maiores usinas núcleo russo localizada em Kursk, no oeste do país. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que pelo menos 95 drones usantianos foram interceptados em mais de uma dúzia de regiões russas ao longo da madrugada de domingo, data em que a Usantia celebra sua declaração de independência da antiga União Soviética em 1991. Pois é.
Aqui, meus amigos, The Hill. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante. A limpeza da rede de túneis do metrô de Washington, D.C. envolve uma máfia. Isso aqui é uma atualização, por isso que é importante você acompanhar todas as lives para se inteirar do assunto. Isso aqui é uma atualização de um assunto que já foi abordado no canal. Envolve uma máfia, uma rede de invocadores de seres negativos. Sim. Aliás, existem várias sociedades secretas negativas, só ver, por exemplo, os rituais de Babalon, o culto Telema, do Aleister Crowley, a Sociedade de Vril e companhia, que invocam esses seres. Interessante. Eles fazem isso, o Dr. Greer mostra que eles, inclusive, têm mecanismos psicotrônicos para potencializar essas invocações. Que envolve a máfia, uma rede de invocadores de seres negativos, rituais e comércio de pequenos. Lembrando que essas organizações do crime, apesar de terem relações indiretas com o ICM-12, são organizações compartimentadas. Então, elas não têm uma ligação direta, mas tem uma ligação indireta com a parte, ou seja, a parte que realmente comanda, que é o mundo underground. Essa federalização de rede do metrô é uma prova inequívoca dessa limpeza. Então, isso já está acontecendo. Loirão decretou guerra aos Majestic 12. Maravilhoso. E a hora está chegando. Advogados militares trabalharam juntos com promotores federais. Aqui, vamos ver a matéria agora. Advogados militares trabalharam juntos com promotores federais baseados em Washington, D.C., assumindo casos civis, enquanto o presidente Loirão intensifica a tomada de controle da polícia local da capital do país. Atuando diretamente no metrô, lembrando que ali tem uma rede de túneis. Eu mostrei aqui as provas para vocês. Inclusive, tem vários túneis que foram desativados. Mas eles são usados por essa organização do crime. 20 membros do Corpo de Juízes Advogados Gerais, GAG, serão destacados para o gabinete da Procuradora dos Estados Unidos em Washington, D.C., confirmou um porta-voz. Uau! Outro excelente artigo do Christopher Sharp, examinando a pressão e intimidação sobre testemunhas, pesquisadores, cientistas com informações de primeira mão sobre programas classificados de OVNIs. O relato ocular de Michael Herrera sobre o veículo de reprodução alienígena envolvido no recrutamento de pequenos, que seriam utilizados para se tornarem agentes psíquicos, ou seja, agentes P3, da Indonésia, é cuidadosamente analisado juntamente com a pressão que foi exercida sobre ele para permanecer em silêncio. Inclusive, ele prestou depoimento à AARO, e a AARO simplesmente, além de deturpar o seu depoimento, praticamente impediu que o Michael Herrera pudesse realmente prestar o seu testemunho no Congresso, publicamente, oficialmente. E agora, meus amigos, o Eric Burleson, em companhia, está fazendo um lobby muito forte, junto com o Dr. Steve Greer, para que esses denunciantes, que vão colocar de fato o dedo na ferida, possam se pronunciar. Fantástico. Não é à toa que foi escolhido o portal 9/9/2025. Loirão está utilizando os portais para realizar todas as suas grandes ações. Lembrando que no dia 7/7/2025, durante uma grande conjunção planetária, ou seja, um portal interdimensional no tempo, Loirão promulgou as suas políticas tarifárias. Isso não é coincidência. Tendo o principal alvo o Brasil. E agora, no dia 9/9/2025, foi determinado as novas audiências do Congresso que prometem e prometem muito. Meus amigos, entendam. Quando a gente fala de audiência no Congresso e a revelação, quando eu falo de revelação, eu estou falando de Mad Bad. Quando eu falo de revelação, eu estou falando de energia livre. É que a maioria não faz essa associação. As tecnologias só vão vir com a revelação. Não tem como pular esta etapa, é uma pré-condição. Se você entender toda a estrutura de como que esse processo funciona de verdade, isto é mais do que evidente. Pois bem, e aí quando a gente fala desse assunto, a maioria se desinteressa. Isso é assustador.
Porque isto tem o potencial de mudar o mundo do dia para a noite. Você não quer a revelação? Você não quer a revelação para novembro desse ano? Pois bem, então se atenha a essa informação. Repasse essa informação para as pessoas. Porque o que acontece? Meus amigos, o despertar é contínuo, é progressivo. Então não adianta você se ater à espiritualidade e o místico, se o místico e a espiritualidade não condizem com o mundo concreto. Aliás, o mundo concreto e o mundo místico e espiritual se combinam. Nunca se anulam. Se eles estão se anulando, é porque alguma coisa está muito errada. Por certo, essas fontes espiritualistas estão erradas. Porque se eles estivessem certos, estaria casando harmoniosamente com o mundo concreto perceptível. Ou seja, o mundo visível. Aqui postagem do JP, uma postagem muito pertinente. Falando em Mad Bad, né? Isso aqui é bastante oportuno. Vamos lá. Humanidade, é disso que estou falando. Muito amor a todos. A Cúria Matê. JP Mission. Repostou isso aqui, meus amigos. Quando eu coloquei vacina contra o câncer, se mostra promissora na prevenção de recorrência de tumores pancreáticos e coloretais. Do intestino, no caso. Isso aqui é do Fox News, fonte para vocês. E a pessoa que fez cara feia. Ai, vacina. Gente, vamos crescer, vamos sair da 5ª série. Apesar de usar o nome de vacina, isso aqui é um tratamento, tá? É um tratamento para pessoas que já foram, que já estão acometidas por esse mal, por esses tumores. Não é preventivo. Uso o nome de vacina. Na prática, é um tratamento que é feito por encomenda, ou seja, especificamente para cada tipo de paciente. Então, vamos ter isso em mente, porque tem gente que fica preso em palavras. Por favor, vamos entender o contexto. Vacina contra tumores se mostra promissora na prevenção de recorrência de tumores. Porque as pessoas conseguem até fazer o tratamento, mas acaba retornando. Então, isso seria uma forma de quê? De uma cura definitiva. Pancreáticos e coloretais. A maioria dos pacientes gerou respostas imunes e permaneceu livre dos tumores durante o estudo da fase 1. Então é bastante promissor. Inclusive, isso foi repostado pelo JP. Quando esse tipo de informação chega, de tratamento, melhor dizendo, lembrando que isso casa perfeitamente com com tratamento similar que foi proposto, foi lançado pela Rússia. Então já existe um pacto entre Estados Unidos e Rússia para combater o monopólio da indústria farmacêutica. É isto que está acontecendo. Você tem que saber interpretar. E este é o primeiro passo concreto para que as Mad Bad possam ser estabelecidas. Porém, a revelação tem que acontecer. Por isso que é importante prestar atenção no que vai acontecer nesse portal 9/9/2025. Uma vacina experimental contra tumores se mostrou promissora em impedir que certos tipos de tumores retornem. Em um ensaio clínico, aqui estou lendo o texto, tá? A matéria da Fox News. Em um ensaio clínico da fase 1, liderada pela parte UCLA, aqui do Johnson, aqui do centro, pesquisadores testaram a substância, né, com 25 pacientes que haviam sido tratados com este mal de pâncreas e coloretal. Todos os pacientes passaram por cirurgia para remover tumores e apresentaram sinais de doença residual mínima. Os traços de DNA que colocam em alto risco a recorrência, de acordo com o comunicado à imprensa UCLA. UCLA é líder mundial em educação e excelência em pesquisa. É uma sigla. Pois bem. E isso não é uma coincidência, porque isso aconteceu simultaneamente. Praticamente ao mesmo tempo. Então, a Rússia anuncia vacina contra o câncer para 2025. Na sequência, sai na Fox News dos Estados Unidos. Isso aqui é um movimento sincronizado, caso os senhores e as senhoras não tenham percebido. Vacina contra o câncer mostra promissora na prevenção de ocorrência de tumores pancreáticos e coloretais.
na sequência. Isso foi combinado, isso foi orquestrado para combater, minar o monopólio da indústria farmacêutica. E revolucionar os tratamentos. Esse é o primeiro passo. Para o quê? Para quebrar essa barreira. Estão compreendendo? A partir da revelação, isso aqui já é um pré-anúncio. Um pré-anúncio das MedBeds, que vão realmente sanar e erradicar todas as moléstias e enfermidades do mundo. De forma eficaz. O tratamento russo, ou substância, eu vou usar assim, tá? Contra tumores desenvolvida na Rússia, está abrindo a porta para que tratamentos semelhantes, presta atenção, tratamentos semelhantes e complementares possam ser apresentados e desenvolvidos pelo mundo afora. Quando isso ocorre, a quebra do lobby globalista se desfaz. Maravilhoso. Justamente isso. Sendo o primeiro passo para a implementação de tecnologias mais sofisticadas e abrangentes em tratamento de saúde, como as MedBeds e tecnologia transdimensional. Pois é. Fantástico. Eu poderia mostrar esse artigo maravilhoso do Dr. Steve Greer sobre a esfera de Buga. Isso aqui é muito espiritual, isso aqui é espetacular. Mas eu tenho que me ater ao tema da thumb da live. Pois bem. Então, meus amigos, vamos entender esse portal 9/9 de 2025. Está bem próximo. Setembro já está aí. Michael Salla. Gostaria de saber se o FBI está analisando tecnologias que transmitem patógenos que desencarnam pessoas. Ataques cardíacos, etc. Em suas investigações sobre as desencarnes denunciantes de OVNIs. O Comitê Church, 1965, identificou brinquedinhos, que eu tenho que mudar alguns termos, de ataque cardíaco desenvolvido pela agência de 3 letras para cancelar pessoas. O que isso significa? Inclusive, o próprio Dr. Michael Salla e o JP foram alvos, foram vítimas de uma espécie de dardo, sabe? A distância, e entra no seu organismo e você adoece. Aí você pode desencarnar e vai ser tido como o desencarne natural. Mas, na verdade, isso foi programado. Isso foi o quê? Foi uma tentativa, na verdade, uma tentativa com sucesso de desencarne. Estão compreendendo? Pois é. O AP James. Mas fica tranquilo, tá? Só pessoas importantes que são alvo. Você, assim, só grandes baluartes da transição planetária, políticos que são alvo. Então fique tranquilo. JP, por exemplo, Michael Salla. Fique tranquilos, tá? A gente vai pensar, nossa, vamos pegar com dardo no meio da rua. Pouco provável. Porque, veja só, uma operação dessa envolve muito dinheiro, envolve inteligência. Então eles vão usar alvos específicos. Pois bem. O AP James. Ross Contact diz a Sky News que o diretor do FBI, eu posso ser uma vítima também, mas eu não tenho medo não, tá? Sinceramente, eu não tô com um pouquinho de medo. Cheguei até aqui e vou até o fim. Mesmo porque para estar aqui tem que ter coragem. Tem que ser, é o que eu falo, você tem que ter uma motivação que seja maior que você. Quando você tem uma motivação que é maior que você mesmo, você não tem medo. Simples assim. Ross Contact disse a Sky News que o diretor do FBI, Kash Patel, Ross Contact, National News. Está atualmente, jornalista australiano que atua nos Estados Unidos no National News. Está atualmente investigando alegações de que pessoas foram canceladas para proteger a verdade sobre OVNI. Quantas e quantas pessoas foram canceladas. E isto está sendo tratado por artigos, vários artigos de pessoas respeitadas, renomadas nos Estados Unidos, como o site Liberation Time, que é especialista, muito consultado na esfera ufológica e sobre a investigação de UAPs. Recapitulando aqui, meus amigos, Michael Salla. Ontem recebi a seguinte mensagem de um colega pesquisador de OVNIs respondendo ao possível envenenamento de JP. Isso aqui é antigo, estou recuperando para vocês. Em 2009, só que o JP passa bem. Tanto é que quando ele foi envenenado junto com o Michael Salla foi hospitalizado, ficou quase 2-3 semanas internado. O JP também ficou internado, mas como ele é mais jovem, ele conseguiu se recuperar mais rápido. Em 2009, contraí uma enfermidade misteriosa que me afetou muito.
No fórum Open Meets, recebi uma mensagem pessoal de um novo usuário anônimo, a mensagem estava em chinês. Que coisa. Isso aqui em 2009, um vídeo recuperado aqui, onde eles estão declarando, olha, a gente usa essa... Inclusive ele mostrou a arma, aqui, ó, que acaba usando dardos, e esse dardo faz a pessoa adoecer. Tá aqui para vocês na tela. Isso é usado pelo Serviço Secreto Espacial para atingir pessoas. Isso, que são inconvenientes, que falam a verdade, por exemplo. Ele disse ter trabalhado em projetos secretos no Reino Unido, Estados Unidos, que tratavam da criação de infecções direcionadas, projetadas sob medida usando DNA para incapacitar pessoas. Isso não as desencarna, mas dificulta seu funcionamento e reduz drasticamente as horas diárias em que pode ser eficazes. Então a pessoa não consegue trabalhar mais direito, mesmo o Michael Salla está com dificuldades para trabalhar. Então a pessoa não acaba rendendo mais. E para eles já é o mais que o suficiente. Eles conseguem parar a pessoa sem necessariamente desencarnar. E em determinadas ocasiões e circunstâncias, a pessoa pode desencarnar também. Mesmo porque se ela for mais fraca, né, e suscetível, né, de repente ela tem uma comorbidade, daí é o prato cheio para que realmente isso possa escalar. As enfermidades e infecções são transmitidas pelo ar. Elas podem ser liberadas facilmente nas proximidades do alvo. Ele se desculpou dizendo que descobri que havia sido alvo desse tipo de ataque, que era isso que causava infecções internas que eu estava sofrendo. Uma verificação de endereço IP do remetente anônimo revelou que ele morava no mesmo bairro de Arthur Newman, aqui do postagem do Michael Salla. E foi dito no meu colega pesquisador faz sentido, considerando que a comissão Church, 1976, revelou sobre o programa de brinquedinhos de substâncias tóxicas, né, e venenos da CIA, que poderia transmitir todos os tipos de bichinhos letais. Tá aqui para você, inclusive, isso tem vídeo, meus amigos, isso foi documentado. Devido à proibição subsequente de tais cancelamentos pelo Congresso, é fácil entender como alguns desses sistemas de entrega foram posteriormente diluídos para debilitar, retardar, em vez de desencarnar. Lembrando que isso, até 1976, era usado abertamente pelas agências de inteligência. E agora, provavelmente, eles utilizam esses brinquedinhos para deixar a pessoa o quê? Doente. Pessoa totalmente debilitada, e a pessoa debilitada, é claro que vai trabalhar com o freio de mão puxado. Pois bem, não vai render. Aqui, meus amigos, data confirmada para novas audiências no Congresso sobre OVNIs. Dia 9/9 de 2025. Lembrando que 2 mais 2 mais 5 dá 9. Então é o portal 9/9/9. Uma sincronicidade perfeita. Data confirmada para nova audiência sobre OVNIs do Congresso. 9 de setembro de 2025. No dia 9 de setembro de 2025 foi marcado no calendário como uma data crucial na busca por transparência em relação aos fenômenos anônimos não identificados, os UAPs. O deputado Eric Burson, uma das vozes mais ativas no Congresso nessa questão, afirmou que uma nova audiência é esperada perante o grupo de trabalho da Câmara sobre desclassificação de segredos federais, do qual ele é membro. E o Eric Burson soltou várias revelações, assim, impressionantes. Uma delas que o loirão estaria a par dos nórdicos em 2018, da existência dos nórdicos, estariam infiltrados em nossa sociedade. Ele também falou sobre 4 tipos de raça extraterrestres que estão interagindo com o governo dos Estados Unidos. Então, o Eric Burson também falou sobre raça de seres subaquáticos, no qual os Estados Unidos também estaria a par. Então, é algo realmente bastante grande. E relevante, claro. Em entrevista ao Liberation Times, Eric Burson, da Força Tarefa, ele com certeza, junto com Ana Paulina Luna, estão sendo inspirados pela dama, a superconsciência feminina. Revelou que a audiência poderia contar com um número significativo de participantes. Recebeu um memorando da equipe sobre 5 possíveis, 5 candidatos. Testemunhas nas quais estamos trabalhando. Esperamos que 4 delas estejam presentes na audiência. Então estamos reduzindo os nomes, disse ele. Este evento não será um mero ato de testemunho, mas uma plataforma para estimular ações futuras. Interessante. Então, esses denunciantes já são incríveis, mas o Eric Burson promete uma nova audiência com denunciantes
que vão, de fato, colocar o dedo na ferida. E um deles seria o próprio Michael Herrera. Uau! E em setembro, provavelmente, essa nova audiência já estão cogitando, há rumores reais que poderia acontecer em novembro. Se esse cronograma se seguir, nós poderemos ter a revelação ainda em novembro deste ano. Então, uma janela de oportunidades. Mas isso depende de cada um de nós. Protocolo de contato, eu sempre falo isso e vou bater nessa tecla para mudar o campo morfogenético do planeta. União sagrada, tudo isso é importante. Tudo isso colabora e colabora muito. Meditação, tudo isso é fundamental. Uma das revelações mais importantes é a possibilidade de intimar testemunhas hostis. Isso. Então a pessoa não quer testemunhar, mas ela vai ser obrigada, em outras palavras, vai ser obrigada a depor. Aquelas que se recusarem a depor ou que podem ser obstruídos por esforço de transparência, Burgos confirmou que essa medida poderia ser tomada poucos meses após a audiência de setembro. Sim, pode ser dentro de alguns meses após a audiência desse ano, diz ele. Essa estratégia ressalta a crescente tensão entre o poder legislativo e a comunidade de inteligência, cuja cultura de sigilo tem frustrado legisladores como Burleson. Ele está simplesmente revoltado. Agora tem que acontecer. Chega de burocracia. É perturbador. Palavras do Eric Burleson, que tem o meu respeito e a minha admiração por tudo que tem feito, pelo menos até aqui. É perturbador ver o quão poderosa a comunidade de inteligência se tornou. Ou, em outras palavras, é horrível ver que existe uma organização clandestina, a Majestic 12. Pois é, que parece que é um governo paralelo. Parece não, é um governo paralelo. Comentou reafirmando a sua crença de que o governo pertence ao povo e não o contrário. Maravilhoso. Maravilhoso. Data confirmada na audiência, dia 9/9/9. 9 de setembro de 2025. 9, 9 mais 9. 2 mais 2 mais 5 igual a 9. Foi confirmado oficialmente pelo representante Eric Burleson, que planeja comparecer. 2. Recebi um memorando da equipe sobre 5 possíveis testemunhas nas quais estamos trabalhando. E espero que 4 delas estejam presentes na audiência. Então estamos selecionando os nomes. 3. Testemunhas são todas de primeira mão. Não tem dessa de que viu, eu vi alguém que viu. Como, por exemplo, o David Crush. Sem falar do desinformante, o Louis Elizondo, que é o garoto propaganda da invasão fake. Denunciante sobre atividade oceânica profunda. Burleson se reuniu com os denunciantes que falou sobre atividades debaixo do oceano. Então, supostamente um desses denunciantes vai depor sobre bases no fundo do oceano, bases extraterrestres. É esse tipo de denunciante, esse nível de denunciante que poderemos ter no próximo dia 9/9. O que me impressiona é que ninguém está abordando esse assunto. E acho que não tem conexão com as Mad Bets. Pasmem. Pasmem. Meus amigos, eu falo uma coisa aqui. Olha só, tudo está acontecendo. O grande problema é que as pessoas estão distraídas. Estão distraídas. Não saíram da fase 1. Então, quando a gente começou no jardim da infância, foi para a primeira série, na quinta série. Tem gente que não sai da quinta série, não sai do jardim da infância, gosta de papinha. Esse tempo já passou. Agora nós precisamos do quê? De alimento sólido. E tudo está à mostra. É fácil interpretar as coisas, é só ter um mínimo de bagagem e interesse e vontade de realmente obter informação quente, informação verídica, informação verificável. Sabendo disso, o que os escuros fizeram? Vamos encher as plataformas do YouTube de desinformação. E a maioria não vai conseguir distinguir uma coisa da outra. Pois é. Por isso que eu preciso de vocês. Eu preciso do apoio de vocês. Para que essa informação possa chegar em mais pessoas. E quem puder ajudar, quem der o seu like e compartilhar o vídeo, já está contribuindo muito para o processo da revelação. Seja, assuma, vista a camisa. Assuma a responsabilidade.
E quando eu falo assumir a responsabilidade, faça o que está ao seu alcance. Ninguém está pedindo o impossível para ninguém. Pois bem. 3 testemunhas são todas de primeira mão. Fantástico. Tem um denunciante, o Eric Burson sussurrou, né? Olha, e vai falar sobre atividades oceânicas profundas. Burson reuniu com o denunciante, presta atenção nisso aqui é bomba, que falou sobre atividades debaixo do oceano, especificamente sobre uma estrutura nas profundezas do oceano. Uau! Aí eu me lembro das pirâmides de cristal da Atlântida, eu lembro das bases terrestres nas Bahamas, no qual o próprio JP, em uma das suas missões, foi testemunha ocular. Uau! Realmente espetacular. É esse tipo de coisa que nós queremos ouvir no Congresso dos Estados Unidos. Lembrando que o Dr. Richard Sauder, no seu livro Bases Subaquáticas e Metros, Bases Subterrâneas e Bases Subaquáticas, ele denunciou na época, só que já antigo, tá, meus amigos, um documento da Marinha dos Estados Unidos com planos concretos em 1972 para a construção de bases subaquáticas. O documento admite a existência de bases submarinas desconhecidas também, assim como planos concretos de instalações da Marinha subaquática. E esse documento aqui, que foi vazado pelo Dr. Richard Sauder, PhD, fala de bases extraterrestres subaquáticas. É esse tipo de coisa que será abordado no Congresso. É isso que nós queremos. O Eric Burson disse, ele já cantou, ele já adiantou que terá 2 fases. Espero que nessa primeira fase esse denunciante já se apresente. Mas se não se apresentar agora, com certeza em novembro, ele irá se apresentar na próxima audiência. Porque isso aqui é apenas uma antessala do que está por vir. Recapitulando a experiência do JP, é importante. Quando chegar, até para vocês usarem o seu imaginário do que vai ser tratado no Congresso dos Estados Unidos. Quando chegaram na cidade, pousaram em algo parecido com uma pirâmide. Inclusive, eles usam esses seres, eles usam as pirâmides como usinas de energia. E as pirâmides são usinas de energia. Se você não assistiu a live de sábado, a gente falou exatamente sobre isso. Dá uma conferida lá. E possui uma cabine espelhada onde fizeram a negociação. O objetivo do encontro era compartilhar tecnologia com os humanos. JP relatou que eles eram muito amigáveis e que tinham brinquedinho semelhante a um bastão de cristal. Imagine uma arma com um bastão de cristal na ponta. Bem diferente. Falavam inglês, claro, porque já interagiam tanto com o pessoal da superfície, e eles são seres inteligentes, todos falavam inglês. Aliás, eles falam várias línguas diferentes, todos poliglotas. Falando inglês fluentemente. E tinham tecnologias semelhantes às tecnologias das arcas. Na cidade, imagine que cidade subaquática maravilhosa. Lembrava Dubai. Imagine vocês, Dubai, com muitos arranha-céus. Uau! O JP entrou lá, parece Dubai. Lembra, pelo menos, muito a cidade de Dubai. Na cidade existiam carros com rodas muito mais finas que as rodas de nossos carros. E os prédios se assemelhavam muito aos prédios construídos em Dubai. Emirados Árabes Unidos. Os habitantes tinham cães de estimação. Exatamente como tem aqui na superfície. Só que a diferença é que os cães são gigantes. Você gostaria de ter um cão gigante? E quando eu falo gigante, é gigante mesmo, tá? Não é um São Bernardo, não. Não, dog alemão também. Não, muito maior. Eu tô falando de cachorro de 4 metros de altura. É isso mesmo. É um pouco complicado ter um cachorrinho dentro da sua casa, né? 4 metros de altura e dormindo na sua cama vai ser um pouco complicado, mas tudo dá um jeito. Tem gente que gosta de dormir com cachorro, né? Cachorro no sofá, etc. 4 metros, é complicado. Os habitantes tinham cães de estimação, só que muito maiores do que o nosso. A população tinha entre 2,5 metros e 3 metros de altura, gigantes, com características orientais. Então seria um oriental, um asiático, só que muito pálido. Tá? Imagine um asiático pálido. O Cláudio, vamos supor aqui, né? É uma brincadeira, óbvio, uma comparação. Tipo um Cláudio Akira Tibana, só que de 3 metros de altura e pálido, com cabelos longos. Dá para você ter uma visão, usar o seu imaginário aqui. Para ajudar vocês no imaginário. De altura, justificando o pé direito alto nas naves. A altura do chão até o teto.
assim como o tamanho dos objetos, tanto na cidade quanto na própria nave, correspondiam às estatura da população. Claro, os móveis, a mobília, todos adequados ao tamanho deles. E lembrando que tem 3 metros de altura, o cachorro também, né? Apesar que o cachorro ainda excede muito mais. Bem grande mesmo. Impressionante. Aqui, post da Cristina Gomes sobre os novos denunciantes e a nova audiência sobre o APS Disclosure no dia 9/9 de 2025, nesse portal. Testemunha militar de OVNI se torna pública. Uau! Uau! E essa testemunha é bem interessante porque nada é uma pessoa, é um denunciante do Dr. Steve Greer. Vocês se lembram, meus amigos, que eu falei para vocês? O Dr. Steve Greer estava pleiteando que denunciantes do seu grupo de primeira mão que iriam falar abertamente sobre os Majestic 12, organização transnacional, sobre tecnologia reversa que é retida da população, energia livre. Pois bem, esses denunciantes irão depor. Isso é emocionante, eu estou arrepiado de falar. O que eu fico estarrecido é que ninguém... Parece que não tem nada a ver com as MedBed, energia livre, tem tudo a ver. Se você não percebe isso, é melhor você começar a estudar, reconsiderar os seus conceitos. Muito importante isso, meus amigos. O movimento da divulgação de OVNIs ganhou um impulso significativo com o surgimento do veterano da Marinha, o Roderick Castle III. Se tornou o mais recente denunciante militar. Apresentaram uma testemunha extraordinária sobre luzes de Fênix. Inclusive, eu já fiz menção sobre esse grande surto de OVNIs em Fênix. Que aconteceu, que teve o seu epicentro, o seu foco em 1997. É bem parecido com o que aconteceu, por exemplo, em 2024, em Nova Jersey. Aquele surto de drones, né? OVNIs. Drones entre aspas. De acordo com relatos recentes, Castle contatou David Crush e posteriormente se encontrou com o progressista Eric Burleson, congressista, desculpe. Aquele republicano, não tem nada de progressista, ele é conservador. Congressista Eric Burleson. E o pesquisador, quem? Steve Greer, doutor Steve Greer. Posicionando-se para testemunhar perante o Congresso sobre um encontro notável ocorrido em 3 de março de 1997, exatamente na mesma noite do famoso incidente das luzes de Fênix, que foi manchete no mundo inteiro. Na época. A decisão de Castle de romper décadas de silêncio reflete a mudança no cenário em torno da divulgação de OVNIs, verdade. Porque a única pessoa que ele prestou depoimento foi para o Dr. Steve Greer, e agora... Segundo aqui, a Cristina Gomes vai depor no Congresso. Seria uma das testemunhas que irão depor no Congresso dos Estados Unidos no portal 9/9 de 2025. Nossa, isso aqui é maravilhoso demais, gente. Isso aqui é muito promissor. Isso é concreto. Sabe o que é uma coisa concreta, palpável? Você que pode sentir que realmente pode acontecer. Está se desenhando. É como eu falo para vocês, o espiritual e o místico não anulam o mundo concreto. Então, se você tem uma informação que vem do espiritual ou do místico, que é totalmente contraditória ao que acontece no mundo real, perceptível, é porque tem alguma coisa muito errada. Um alerta para vocês. A decisão de Castle de romper... Aqui, vamos continuar com o texto, que isso é muito maravilhoso. Como ele explicou em sua entrevista com o pesquisador de OVNIs, Cap, na redução do estigma em torno de tópicos relacionados ao OVNIs nos últimos anos. E motivou a falar sobre algo que ele provavelmente teria levado para o túmulo se as circunstâncias não tivessem mudado. Maravilhoso! Olha, eu jamais ia falar isso porque minha família estava sob ameaça. Eu estava sob ameaça, eu poderia perder a minha aposentadoria, mas agora tudo mudou. Lembra que o Dr. Greer falava, meus amigos, vamos recapitular, é só juntar os pontos. O Dr. Greer falava no começo do ano, nós estamos aqui pleiteando a proteção adequada para esses denunciantes. E quando o Loirão aprovar essa proteção, denunciantes de primeira mão
Denunciantes de verdade, em outras palavras, irão depor no Congresso dos Estados Unidos. Pois bem, parece que nós estamos vivenciando, estamos testemunhando isso acontecer. Isso é grandioso, isso é espetacular. O encontro ocorreu durante o serviço de Castle, no Centro de Combate Aéreo Terrestre do Corpo de Fuzileiros Navais. Lembrando que teremos 2 atos. Então, o primeiro ato, dia 9/9, e o próprio Eric Burson já cantou, já se antecipou, e terá o segundo ato, que será o ato fulminante. Essa é a programação da Aliança da Terra. Então, temos aqui um programa, um cronograma de concreto para que a revelação das MedBeds e a tecnologia livre possa acontecer ainda esse ano. É isso que se trata. Então você tem que entender a magnitude da informação. Isso não é qualquer coisinha, isso não é um detalhe. A maioria enxerga isso aqui, mas o que tem isso? O que tem isso? Pode mudar o mundo, só isso. Do dia para a noite. Só isso. Esse é o pontapé, de fato, para a Era de Aquários, para o futuro Star Trek. Pois é, só isso. Corpo de Fuzileiros Navais do 29 Palm, Califórnia. Enquanto eu estava servindo lá, peço o testemunho dele, presta atenção. Lá como técnico de artilharia de aeronaves, de acordo com relatos detalhados de Castle, sua equipe recebeu uma chamada de rádio. Então ele estava com a equipe dele, fuzileiro naval, e recebeu uma chamada. Sua equipe, no qual ele liderava. Sobre atividade inexplicável ou não autorizada de sinalizadores no deserto. Então eles foram até o deserto. Ó, tem uma atividade estranha aqui no deserto, vai lá conferir. Ele foi com a sua equipe. E isto era aproximadamente 5 a 6 quilômetros de sua posição. Tá aqui a credencial dele, tá, meus amigos? Aqui, ó. Credencial. Pois é. Ao investigarem, dirigindo sobre uma colina, todos os 5 fuzileiros navais testemunharam o que Castle descreveu como uma nave triangular. Uma nave antigravidade dos sites negros. Antigravidade. Provavelmente um TR-3B. Equilátera. Preta, com 3 orbes brancos amarelos. Que é o sistema de propulsão, geralmente usado, que é o sistema de antigravidade utilizado nos TR-3B. Apesar que existem algumas versões, algumas versões mais atualizadas que é em forma de boomerang. Olha só isso aqui. Preta com 3 orbes brancos e amarelos posicionados em cada canto da nave. Medindo aproximadamente 90 metros de diâmetro e pairava silenciosamente entre 45 e 50 metros acima do terreno desértico. O que torna o depoimento de Castle particularmente significativo, meus amigos, você fala, mas o que tem isso? É que ele foi enquadrado, intimidado por agentes dos sites negros que estavam no local, sem insígnias. Exatamente com a mesma característica, com uniformes pretos, com a mesma característica das pessoas que sequestraram o JP, por exemplo, nas Arcas, no qual a própria Arca salvou o JP juntamente com o Nórtico, que foram sequestrados por esses agentes dos sites negros. Um pessoal não identificado acompanhado da aeronave. Segundo seu relatório, abaixo o triângulo pairando, havia aproximadamente 30 agentes dos sites negros, fortemente armados, vestindo com uniformes pretos, operando veículos táticos, mesma característica da experiência do JP quando ele foi sequestrado. Mesmíssima, bate perfeitamente. Esses agentes não portavam insígnias ou identificação que indicasse pertencer a qualquer ramo conhecido das Forças Armadas dos Estados Unidos. Um poder paralelo, um exército paralelo, underground. Apesar de serem fuzileiros navais da ativa, uniformizados em solo americano, a equipe de Castle foi rapidamente superada em número. E ela foi o quê? Desarmada e detida sob a mira das armas por aproximadamente 15 desses agentes, que se aproximaram em formação de V. Enquanto milhares de testemunhas de todo o Arizona relataram formações em forma de V, movendo-se sinuosamente pelo céu noturno, no dia 13 de março de 1997, a experiência de Castle revela que pode ter sido uma operação coordenada, simultânea, envolvendo aeronaves avançadas e equipes de operações secretas em vários estados, para testar, fazer uma operação psicológica de invasão fake. É esse tipo de denunciante que nós queremos. E, meus amigos, já aqui vazou essa informação que este valente irá depor no Congresso dos Estados Unidos. A explicação oficial para as luzes de Fênix atribuiu avistamento de aeronaves militares e sinalizadores de exército e treinamento. Mas depoimento de Castle
sugere um cenário mais complexo, envolvendo pessoal não identificado operando fora das estruturas normais do comando militar, ou seja, um comando clandestino, ilegal, de uma organização transnacional. Isso aqui confirma, assim, número, gênero e grau, todas as alegações do doutor Steve Greer. A investigação de Castro revela conexões intrigantes com empresas de segurança privada. Ou seja, Lockheed Martins em companhia. Meus amigos, é esse tipo de informação que será tratada no Congresso. Essas organizações e essas empresas de defesa contratadas vão ser devidamente enquadradas e investigadas de uma vez por todas. Lembrando que, se a nova lei de UAPs for aprovada, porque a lei Schuman foi ressuscitada, o Eric Burson vai ter poder de intimidação, ou seja, vai chegar com um mandato de busca e apreensão na Lockheed Martins e na Northrop Grumman, que nós sabemos, segundo o doutor Steve Greer, guardam as medbeds, guardam as tecnologias. O que eu fico apreensivo é que esse tipo de informação devia ter o quê? Milhões de visualizações. Mas ninguém liga. Ninguém liga. Isso é preocupante. Mas, como no dia 9/9 vai chegar, alguém vai se lembrar da minha live. Talvez não. Eu digo o seguinte, meus amigos, como o Eric Burson falou que seriam 2 atos, primeiro ato, segundo ato, com certeza, talvez, essas denúncias mais quentes aconteçam no segundo ato. Lógico que a gente já espera, no primeiro ato, denunciantes de primeira mão. Mas depois que acontecer, com certeza as pessoas virão aqui no meu canal. Vão se lembrar de vocês também, com certeza. Porque está por um triz, por um fio. E eu estou mostrando algo concreto. Algo concreto, algo tangível. Pois bem, por isso que as pessoas têm que ter senso de proporção. Aliás, usar a razão é exatamente saber usar o quê? Ter senso de proporção. Quem não tem senso de proporção não usa a razão. É isso. Isso torna o quê? Um irracional. Pois é. Isso aí é a definição de uma pessoa, para não usar um termo incorreto, que não sabe usar a inteligência. Pois bem. Uau, gente. Local de teste Nevada na área 51, tentando recrutar Castro para operações de helicóptero em 2002. Castro observou que a Walkenhut, essa empresa aqui, parecia possuir conhecimento detalhado do seu histórico de serviço militar, incluindo seu treinamento em helicópteros, e que ele considerou incomum na época, mas agora considera potencialmente significativo, dadas as conhecidas conexões da empresa com programas confidenciais. Em outras palavras, coloco a legenda para vocês, com programas o quê? Clandestinos, ilegais, criminosos. Luzes em Fênix, o misterioso aparecimento de OVNIs que chocou o mundo. O evento da aparição de OVNIs massivo em Fênix, em 1997, com mais de 20 mil testemunhas, que ressurgiu no ano 2007 e 2008, foi uma encenação de naves de engenharia reversa, ou naves alienígenas autênticas, ou ainda uma combinação de ambos os fatores? Isso aqui é uma boa pergunta. Na verdade, esse caso tem as mesmas características das aparições mais recentes, tendo seu epicentro em Nova Jersey, agora, no final de novembro de 2024, denominado surto de drones ou OVNIs. Toda vez, prestem atenção no que eu vou falar aqui, toda vez que os extraterrestres tentam entrar em contato com a população, e foi exatamente isso que aconteceu em Fênix. Várias pessoas estavam sendo contatadas por OVNIs, estavam tendo sonhos lúcidos, pessoas estavam entrando em contato face a face com extraterrestres em Fênix, naquela mesma ocasião, nas vésperas desse surto de 1997, aparições que aconteceram ali. Então isso foi precedido por vários contatados, experiências de vários contatados diferentes, com aparições coordenadas de OVNIs, como por exemplo em Fênix, 1997. Os escuros tentam sabotar essas iniciativas de contato por meio de frequências telepáticas que podem resultar em contato aberto. Verdade.
e utilizam naves de tecnologia reversa para subverter essas experiências e reverter o possível contato aberto numa possível invasão fake. Vocês entenderam? Eu vou explicar. Se vocês não entenderam ainda, eu vou tentar desenhar para vocês. É assim. Várias pessoas tendo contato telepático com extraterrestres, ou seja, os extraterrestres já preparando o campo para o desembarque, para um contato direto, um contato aberto com a população. Os Majestic 12, essa organização transnacional espúria, olha, eles conseguem detectar isso. Inclusive, o Eric, esqueci o nome dele agora, do Ice Cub, eles têm transmissores, detectores de neutrinos, que eles conseguem saber quando uma nave, como as naves extraterrestres chegam aqui, e onde elas estão, a localização exata das naves extraterrestres e seres interdimensionais. Eric Henker, agora eu lembrei o nome dele. E ele também é denunciante do Dr. Steve Greer. Já fiz matérias inteiras sobre ele. Então eles conseguem detectar, meus amigos. Olha só, esse terra está chegando aqui. Inclusive o Ice Cub, que seria um detector de neutrinos, é apenas uma cobertura para esse sistema. Então eles conseguem perceber qualquer movimento bem sutil na luz que adentra aqui na nossa atmosfera, e eles sabem que é uma nave interdimensional. Um warp. Eles conseguem detectar, olha, eles estão entrando em contato com o pessoal de Fênix. Vamos sabotar. Aí começaram a encher de nave fake, ou seja, nave de engenharia reversa, antigravidade. Eles pensaram o seguinte, se eles entrarem em contato com a população, a gente começa a invasão fake agora. Eles são ordinários, meus amigos. É assim que eles funcionam. É assim que eles trabalham. E foi o mesmo que aconteceu em novembro de 2024. Então, se houver contatos, os escuros atacariam a população e colocariam o quê? A culpa nos extraterrestres. E é claro que a grande mídia ia trabalhar, ia comprar essa narrativa. E a maioria compra mesmo. No caso de Fênix, especificamente falando, muitas pessoas tiveram contatos telepáticos, experiências que mudaram suas vidas para sempre, verdade. Existem inúmeros relatos. Inclusive, no acervo do canal tem uma live falando sobre pessoas que foram contatadas nesse incidente de Fênix e mudaram a sua vida para sempre. Além de alterarem sua compreensão do mundo e da realidade, pelo despertar da consciência. Ao mesmo tempo, os escuros mandam ondas eletromagnéticas de baixa frequência, ELF, que propagam mensagens diretas no cérebro, semeando o medo. Que concorrência, né? Olha, os extraterrestres estão trazendo amor, paz, vamos pagar medo. Coloca medo na cabeça deles, usando a tecnologia da voz de Deus. Inclusive tem documento da CIA, que essa é a origem, por exemplo, né, da síndrome de Havana. Pessoas suscetíveis acabam sendo enredadas por esses mecanismos de contenção ao contato aberto. Você duvida que neurocientistas descobrem que todos os cérebros humanos estão conectados por ondas eletromagnéticas de frequência extremamente baixa, ou seja, baixa frequência ELF. Foi exatamente isso que aconteceu recentemente em Nova Jersey, no final, novembro, dezembro de 2024. Para resolver esse dilema, alguém vai falar assim, mas como que os extraterrestres vão resolver esse dilema? Claro que eles podem resolver. Eu vou explicar para vocês. Como eles podem driblar este imbróglio. Para resolver esse dilema e a sabotagem dos escuros, os seres interdimensionais estão propondo uma ativação geral da população. Então vocês querem sabotar o contato aberto? Pois bem, nós vamos começar uma ativação geral da população. Aí, meus queridos, vocês não poderão fazer absolutamente nada. Vocês vão ficar com as suas mãos atadas. Como proposto pela dama, a superconsciência feminina, onde seria quebrada o grande paradigma durante a conjunção da estrela Regulus, que aparecerá vermelha diante da esfinge de Gizé, no dia 5/4 de 2026. Mas existe outra via, você não precisa esperar, tá? Você não precisa esperar o dia 5/4 de 2026. Isso pode acontecer antes. Caso você faça os protocolos de contato, união sagrada, meditação, e nós despertos conseguimos atingir o objetivo de mudar o campo morfogenético do planeta. Aí realmente esse processo será adiantado para novembro desse ano. Outro denunciante incrível aqui para vocês, meus amigos.
que provavelmente irá depor. Essas informações estão vazando uma a uma. O novo denunciante de OVNIs, conhecido pelo pseudônimo Michael, emergiu como uma figura singular, controversa no cenário da ufologia. Ele é alegadamente o primeiro denunciante civil de OVNIs. Uau! Interessante que esse tal de Michael, vejam que é o pseudônimo, tá? Não é o nome verdadeiro dele. Igual o JP, tá? É um codinome, não é o nome verdadeiro. Ele é um empresário e cientista famoso, mas ninguém pode falar quem é. Empresário, grande empresário de tecnologia e também cientista. Eu não vou ficar aqui especulando quem seja, tá? Mas ele também já está se apresentando. E ele tem informações quentíssimas. Ele é alegadamente o primeiro denunciante civil de OVNIs, sem qualquer ligação com empresas aeroespaciais. Uau! Então ele tem ligação com empresa aeroespacial. Então não é o Elon Musk, a gente já descarta, né? Porque a SpaceX presta serviço para nada. Ok. Avançados. Militares ou governantes e afirma possuir vídeos, presta atenção, eu tenho vídeos 4K, de alta definição, fotos e evidências físicas. Uau! Vocês se lembram, meus amigos? Quem acompanha as atualizações do Greer no começo do ano fica arrepiado. O Dr. Greer falou, vai aparecer denunciantes com provas físicas, peças de naves. Ninguém vai poder dizer, alegar, o senhor é fake, o senhor é mentiroso. É mesmo, olha o que eu tenho aqui. E agora? O que vocês têm a me dizer? Provas irrefutáveis. E os agentes P3? Eu tô me coçando, eles vão aparecer também, meus amigos. Você já imaginou um agente P3 no Congresso dos Estados Unidos? O Dr. Greer tem vários, ele tem contato com vários agentes P3 prontinhos para depor. Chega um agente P3, o que você é? Eu sou um agente psíquico. O que o senhor pode demonstrar para nós? Por exemplo, eu posso movimentar a cadeira com o poder da mente. É mesmo? Demonstre para nós. Pronto. Uau! Ele faz mesmo. Mas não para por aí, não. Eu também posso invocar naves. É mesmo? Posso. Vamos lá para fora do Congresso. Vamos lá para o pátio de Washington. Todo mundo olha para o céu. Meu pai, tem os OVNIs. Se vocês quiserem, eles podem pousar aqui. Esse tipo de coisa, meus amigos. Isso é surreal. Vamos continuar aqui com esse denunciante. Provas físicas. Ele tem provas físicas. Dr. Greer promete, Dr. Greer faz. Claro que depende de várias pessoas, políticos, empresários, mas essa coisa está acontecendo. Excelente de algo anômalo. Michael é um empresário com formação científica e familiar que se deparou com coisa muito incomum. Ele afirma ter vídeo e fotos 4K e evidências físicas de um encontro próximo que ele filmou por volta de 20 anos atrás no Kansas. Ele observou uma aeronave pairando a menos de 15 metros e meio do solo, então bem próximo, por cerca de 10 minutos. Ele filmou tudo, câmera 4K, do qual recuperou um pedaço da nave caiu. Ele tem um pedaço dessa nave em mãos. A aeronave era descrita como tendo 12 metros de comprimento, o tamanho de um caça-jato cinza escuro, que absorvia a luz e com sons semelhantes à corona e o arco elétrico. Tipo um zoom, que é muito comum. Inclusive o Michael Herrera fala que muitas naves antigravidade têm aquele som de zoom. O JP também, o Emily Smith fala que isso é uma característica também de naves antigravidade. Michael acredita que suas descobertas são desafiadoras para a física, mas não são dos extraterrestres, não são dos NHI, não! Tecnologia alienígena. Ele suspeita que possa ser tecnologia avançada da América, dos sites negros. Uau! Vai denunciar também os Majestic 12, que estão retendo tecnologia livre, energia livre da população. Eles vão ter que se explicar. Eu vivi para ver isso acontecer. Vão ter que se explicar. Viu? Vocês têm energia livre, pô, imagine, isso poderia erradicar a pobreza, isso poderia realmente trazer riqueza para o mundo incalculável. Quantas pessoas pagando, ninguém vai precisar mais pagar conta de luz, energia livre,
tem implicações, meus amigos, que simplesmente podiam erradicar a pobreza da face da terra. Por que os senhores fizeram isso? Porque os senhores são criminosos, os senhores vão pra cadeia. Pois é. Pois é. Ah, é porque nós somos sócios. Aí vão descobrir, né, investigando. Ah, vocês são sócios de combustível fóssil. Ah, entendi, vocês estavam lucrando, né, com petróleo, gás. Pois é, né? Aí o pior é que os senhores são tão cara de pau que os senhores tinham ONGs aí, de questão climática, de proteção à natureza. São safados, sem vergonha, hipócritas, safados. Tudo bufar na cadeia. Pois é. Agora, energia livre para vocês e combustível fóssil para nós, para a população. Tá bom. Aí quando chegar nas Mad Bad, então, vai todo mundo para cadeia. Corte marcial. Não quero nem estar na pele desses senhores, porque as consequências serão gravíssimas. Ele suspeita que pode ser tecnologia avançada americana, não reconhecida ou autorizada. Clandestina. O representante Eric Burleson, grande Eric Burleson, está fazendo um trabalho extraordinário. Viu uma foto e um vídeo do que Michael possui. Ele viu Eric Burleson e a reação das pessoas por dentro sobre aeronaves militares altamente classificadas foi de cair o queixo. Vocês estão entendendo isso? O Eric Burleson, se o Eric Burleson está sabendo, a Ana Paulina Luna está sabendo, o Trump está sabendo, todo mundo está sabendo. Porque o Eric Burleson é próximo de Donald Trump. Ele é próximo da Ana Paulina Luna. E de todos os republicanos da Força Tarefa. Loirão, eles são os desgraçados. Eles estão retendo aí. E retendo, ou seja, energia livre, Mad Bad, está aprovado, tem denunciante. E o melhor, ele tem evidências. Quando eles viram o vídeo, ficaram de queixo caído. Quer dizer que existem empresas contratadas numa operação clandestina bem debaixo dos nossos narizes no mundo underground. É isso, é isso. Estamos vivendo numa nova era. Tim Philip, tá aqui a foto dele. Ex-vice-diretor da Aro. Aliás, ele foi diretor interino por pouco tempo, no tempo onde o Kirkpatrick foi diretor da Aro. Acusou o Michael de extorsão. Claro, os escuros, é lógico, não quero que ele deponha. Philip alegou que Michael tentou forçar o governo americano a pagá-lo por seu conhecimento ou materiais sobre a ameaça de levá-lo a um governo estrangeiro. Eu só vou dizer uma coisa, meus amigos. Se esse camarada conseguiu pegar um pedaço de uma nave com evidências tangíveis, irrefutáveis, e não foi preso, é porque ele tem tem uma costa quente daquela. E nem foi cancelado, tem muita costa quente. É um homem poderoso, não é qualquer um, não. Muito poderoso. Sobre a ameaça de levá-lo a um governo estrangeiro, a Aro reportou isso ao FBI. Michael refuta essa acusação. Falou, tudo mentira. Me refuta. Ele não confirma. Ele nega todas essas acusações. Afirmando que ele e seu pai foram os primeiros e únicos indivíduos não militares e não contratados. Ou seja, nós não estamos essas empresas desgraçadas, desculpe o termo, tá, meus amigos? Do mal, nefastas, essas empresas contratadas como Lockheed Martin, Northrop Grumman, Hyatt Corporation e afins. Inclusive, vocês construíram os túneis, seus miseráveis. Informar senadores à equipe de instalação seguras, incluindo o Comitê Seleto de Inteligência do Senado, CSCI. Então, o Comitê de Inteligência do Senado já está a par disso. Ele foi investigado pela OFOSE, claro. Lembrando que a OFOSE é que controla o Esquadrão K, que seriam os homens de preto, para cobertar tudo e perseguir pessoas. E ele conseguiu escapar da OFOSE. Então, por isso que eu falo que ele é um cara costa quente. Não é qualquer um, não. N6, IG da Inteligência Naval, Cyber Command, e cooperou totalmente, incluindo com entrevistas e polígrafos. O FBI acusou de chantagear o governo dos Estados Unidos, mas o Departamento de Justiça, o DOJ, inocentou, afirmando seu direito de vender tecnologia legalmente obtida. Ele se aproximou da Câmara dos Representantes, fornecendo informações sobre a ameaça de drones
incluindo como os chineses, presta atenção nisso aqui tem implicações seríssimas. Isso aqui é a revelação acontecendo. Incluindo como os chineses executaram a incursão na base aérea de Langley. Lembra do surto das bases? Praticamente todas as bases dos Estados Unidos que estavam sendo o quê? Monitoradas, sitiadas por naves, por drones. Pois é. Exatamente isso. Base aérea de Langley sem detectação. Sem detecção, desculpem. No entanto, ele sentiu que a câmera se concentrou em alegações não verificadas de entidades não humanas e alienígenas, o que prejudicou a credibilidade da discussão sobre o ápice. Ele afirma que a preocupação do Senado com drones, ao contrário da Câmara, deve-se em grande parte às informações que ele forneceu. Então a Câmara, o Senado, começou a ficar preocupado com os drones, porque ele falou o seguinte: olha, existe uma organização transnacional. Deixa eu colocar legendas aqui para vocês. Existe sites negros, uma organização underground, clandestina, ilegal, criminosa, que é o governo paralelo dos Estados Unidos, que tem tentáculos no mundo inteiro e vários agentes. Tá? Boa parte desses agentes também atuam na superfície. E eles dominam a indústria farmacêutica, eles controlam governos também, vários governos marionetes do mundo. São perigosíssimos, certo? E eles têm que ser detidos o quanto antes. É isso, meus amigos. Isso aqui é espetacular. Isso aqui é sensacional. Que prejudicou a credibilidade da discussão sobre o ápice. Ele afirma a preocupação do Senado com drones. Ele falou, e olha, eu vou chegar onde eu queria. Essa organização criminosa produz naves de engenharia reversa na China também, porque eles têm tentáculos na China, no Brasil, na Europa. E essas naves antigravidades que vocês chamam de drones, na verdade foram lançadas a partir da China. Por quê? Porque primeiro para tentar criminalizar a China e começar a Terceira Guerra Mundial. E se isso não der certo, eles começam a invasão fake. Sabendo disso, Loirão tomou as medidas cabíveis. Falou, vamos negar tudo por hora, vamos reunir as provas. Eric Burson trabalha, Ana Paulina Luna trabalha. Vamos tentar derrubar e estourar os sites negros, reunir todas as evidências. Por que vocês acham que o Loirão está promovendo intervenção em Washington, D.C.? No metrô. Intervenção federal em Washington, em vários estados azuis. Você acha que é o quê? Essas operações em andamento. O representante Eric Burson não acreditou em Michael estivesse tentando extorquir os Estados Unidos. Isso é mentira. Eu percebo que o senhor é sincero. Eric Burson. No entanto, Burson observa um conflito de interesses no fato de Michael ser proprietário de uma empresa privada e estar buscando um contrato governamental enquanto apresenta as evidências. Burson considera Michael um patriota que deseja proteger os interesses dos Estados Unidos. Vamos recapitular aqui, meus amigos, para vocês realmente compreenderem o que está em jogo, a dimensão dessa informação e o potencial disso para uma eventual revelação. E como capitular isso aqui? Dr. Steve Greer foi informado por suas fontes que a DS, Cabal, está usando seus ativos chineses para construir e implantar drones antigravitacionais nos submarinos na costa do Atlântico. Agora está confirmado. Mais uma vez, tudo que o Dr. Greer fala está sendo confirmado. E vai ser confirmado no Congresso dos Estados Unidos. Pois é. Isso está na alegação de Michael Jacob. E lembra do Matthew Liebenberg? Do Boina Verde? Bombardeiro do Cybertruck? Lembra daquele incidente que supostamente ele teria se tirado a própria vida? Próximo ao hotel do Trump, em Las Vegas. Isso aconteceu em janeiro, 1º de janeiro desse ano. Ele estava foragido e desencarnado por ele revelar os segredos da DS, muito plausível. A versão de Jacob, que é o seu amigo, né? Só que no trajeto ele dizia o seguinte: olha, eu estou sendo perseguido por agentes dos sites negros, mas eu estou mandando um e-mail para você, porque na verdade eu estou trazendo uma informação aqui com provas tangíveis que os drones que estão aparecendo em Nova Jersey são oriundos da China, mas na verdade dos sites negros, ou seja, uma filial dos sites negros que opera na China. Lembrando que site negro não respeita fronteiras e nem governos. Nem governos e nem fronteiras.
É uma organização transnacional espúria, clandestina. A versão de Jacó faz de Liebenberg um herói, uma vez que um vilão com a mídia tradicional está retratando atualmente. Tudo isso tem ecos no ataque com mísseis nucleares no Havaí em 13 de janeiro de 2018. Inclusive, já tentaram fazer isso em 2018, tentando criminalizar o quê? A China, para começar uma 3G. O novo denunciante, codinome Michael, destruiu a narrativa de invasão falsa e, ao mesmo tempo, expôs tecnologia reversa e antigravidade, não autorizada pelo governo, ou seja, oriunda dos sites negros ilegais. E de quebra, expôs que essa organização possui braços em outros países, como China, confirmando o que disse Matthew Liebenberg, motorista da Tesla Cybertruck em Las Vegas, e no hotel do Trump, no dia 1º de janeiro de 2025. Ele alegadamente teria falecido numa explosão, onde ele tirou a própria vida, alegadamente. Pelo menos essa é a versão oficial. No meio do percurso para Las Vegas, mas enviou um e-mail para um amigo, o Michael Jacob, que eu citei agora, sobre estar sendo perseguido por agentes da inteligência por saber que grande parte dos drones era oriundo da China e usava tecnologia antigravidade, ou seja, energia livre. Então, esse novo denunciante vai confirmar o Matthew Liebenberg, que não, a seu desencarne, Mike, não será em vão. Você lutou pela verdade. Não será em vão. A verdade virá à tona. Maravilhoso. O senhor é um herói e será lembrado por toda a eternidade. A intenção da DS era fomentar uma 3G culpando a China ou empurrando uma narrativa de invasão falsa. No caso alienígena. Lembrando que a invasão alienígena foi engendrada pelos escuros há 70 anos através de propaganda. Sem falar que isso foi denunciado em 1975 pelo Elder Van Braun, chefe da NASA na ocasião, no seu leito de morte. Com inúmeras evidências. Provas que eu já mostrei lives inteiras aqui para vocês, com assim, é um caminhão de evidências. Esse novo denunciante está pondo a verdade, desmascarando a DS dos sites negros. Isso é fundamental para que a revelação verdadeira, que existe a revelação falsa e a revelação verdadeira. A revelação falsa é o quê? Invasão fake, alienígena. Os OVNIs são hostis, eles são malvadores, eles vão dominar o mundo. Filmes de Hollywood propagando, disseminando isso no imaginário coletivo das pessoas durante décadas. Pois é. Então essa é a falsa revelação. A verdadeira revelação vai o quê? Expor os sites negros e fornecer, disponibilizar tecnologia livre, Medbed, para a população. Possa prevalecer e criminalizar essa organização clandestina ilegal. Dr. Greer recomenda o artigo do Dick Russell, isso aqui é antigo, é bom recuperar isso aqui também, logo depois do ocorrido, sobre as explosões do Cybertruck em Las Vegas, e um manifesto. No final ele discute que, de acordo com o Dr. Steve Greer, em breve, uau, que profecia, e está se cumprindo! O Dr. Greer é fora da curva. Quanto mais eu estudo ele, mais eu o admiro. Dr. Greer, em breve, alguns agentes negros, ou seja, dos sites negros, tá? Não tem nada a ver com cor de pele aqui, tá? Por favor. Planejo começar a divulgar provas documentadas sobre a derrubada de naves extraterrestres. E naves feitas por humanos que operam em bases no mesmo princípio antigravitacional discutido no manifesto. Uau! Isso é acontecendo. Está acontecendo, doutor Steve. O senhor que teve o sonho em 1999, se eu não me engano, aonde os seus amigos extraterrestres, num dos experiências de contato que o senhor teve, o protocolo C5, e o senhor viu uma nave em forma de ovo e todas as delegações do mundo recebendo os extraterrestres. Parece que esse dia está chegando. Está chegando. Liebenberg parecia estar dizendo que tanto os Estados Unidos quanto a China tinham aeronaves armadas usando esse sistema de propulsão gravitacional. Pronta por quê? Para acionar, apertar o botão da invasão fake e atacar a população. Os chapéus brancos extraterrestres impediram. Ele continuou instruindo. Realmente, você precisa levar isso para a mídia para que evitemos uma batalha mundial. Outro enigma, a tatuagem do braço de Liebenberg. Lembrando que essa tatuagem aqui, tá? Ele que
foi desencarnado, né, pelos sites negros, pelos agentes dos sites negros, melhor dizendo, no Cybertruck da Tesla, em Las Vegas. Ele usava essa tatuagem aqui. Essa tatuagem, meus amigos, é usada pelos agentes P3. Se você não está impressionado, deveria estar mais que impressionado. Os operadores de OVNIs falsos que estão manifestando no mundo são provenientes das organizações transnacional clandestina liderada pelos Majestic 12, oriundos da China, ou seja, a filial chinesa dos Majestic 12. Lembrando que o governo da China é uma coisa. Essa célula vinculada ao governo paralelo mundial, que Greer chama de ONU oculta, é outra coisa. Então não confunda alhos com bugalhos. Totalmente diferente. Provavelmente o presidente da China não esteja sabendo de nada. No caso, o Xichao. O que acontece, meus amigos, é que no tempo do BD, os sites negros praticamente se apoderaram do governo da superfície, porque eles acreditavam que iam reinar soberanos. Muito provavelmente aconteceu o mesmo aqui no Brasil. Então, eles estavam tão à vontade, tão tranquilos. Eles pensaram, não, agora a gente já venceu mesmo. Vamos realmente assumir o governo de uma vez por todas. Vamos manipular o governo, vamos assumir definitivamente o governo. Só que como o céu é maravilhoso, teve esse contra-ataque, os seres interdimensionais, ninguém esperava que o Trump vencesse. Isso mudou completamente o jogo. Eles tinham certeza que isso não aconteceria. Senão eles não teriam essa audácia toda. Essa mesma audácia que foi também perpetrada aqui no Brasil. Eles tinham certeza da vitória. Aí o loirão veio e acabou com tudo. E eles não querem aceitar a derrota. Estão compreendendo, meus amigos? Quando eu falo para vocês, tudo isso está sendo orquestrado por inteligências superiores. Dr. Greer foi uma ferramenta. Que ferramenta que o senhor foi? Que trabalho, 30 anos árduo. Eu sou uma pequena ferramenta. Você também pode ser. Você pode e necessita ser essa ferramenta também. Entre no jogo. Vista a camisa. Agora. Entenda o que está acontecendo. Porque a maioria não compreende o momento ímpar que estamos vivendo, infelizmente. Infelizmente. Sabe o que parece? Parece que eu estou numa luta, meus amigos, contra a desinformação. É uma luta. Uma luta desigual. Porque eu sou um canal sozinho. E ao mesmo tempo tem 100 canais falando mentiras. Ou desinformando. Ou distraindo as pessoas. Tirando as pessoas do foco. Mas ninguém me para. Eu cheguei até aqui, eu vou até o fim, como o Dr. Steve Greer. Quantas decepções o Dr. Greer teve? O Dr. Greer foi muito pior que eu, porque ele viu vários amigos dele serem desencarnados. Amigos próximos. Ele podia ter desistido, mas ele não desistiu. Ele insistiu, e agora está vendo os frutos. A gente vê a dama, vai juntando as peças. Meus amigos, não vai dar tempo de eu falar do 3 de Atlas, porque o 3 de Atlas, a atualização é maravilhosa. É uma confirmação dos nossos amigos extraterrestres. Eles estão orquestrando tudo. Minuciosamente. Isso é divino. É um plano divino. E quando você realmente consegue entender esse plano divino em curso, sua vida se transforma completamente. Mas eles não querem que você realmente possa receber essa graça. Porque informação é uma graça. É uma graça divina. Que muda vidas. Dr. Greg Rogers, ex-cirurgião de voo da NASA. Isso aí, da Força Aérea. Chefe de medicina aeroespacial. Quebra o silêncio sobre a verdade sobre OVNIs e tecnologia de OVNIs em engenharia reversa. E ele pôs a cara para bater. Maravilhoso. Ponto-chave sobre a realidade WAP, de acordo com o Dr. Rogers. Ele é membro do Conselho de Diretores Internacional UFO Boreal. Ele afirma ter visto pessoalmente o disco voador de engenharia reversa. Vocês já perceberam que todos os novos denunciantes têm uma característica comum? Todos estão denunciando os sites negros.
Todos estão denunciando. Existe tecnologia reversa. Energia livre existe de verdade. E ela está sendo o quê? Contida da população. Omitida da população. Isso poderia mudar o mundo para sempre. Isso poderia erradicar a pobreza. Mudar a economia do mundo. Completamente. Diminuir o custo de vida das pessoas. Meus amigos, vocês não têm ideia do que é energia livre. Energia livre é você poder ir no supermercado, você ganha R$1.500, é como se você ganhasse 15 mil. Seu salário vai multiplicar por 10. O poder de compra das pessoas vai multiplicar. Haverá riqueza e prosperidade para todos. Será o fim da pobreza. Será o fim da miséria. Pois é, conhecimento é tudo. Ele afirma ter visto pessoalmente o disco voador de engenharia reversa. Ele enfatiza que, apesar do governo dizer que não há nada para ver, testemunhas como ele próprio viram apps e aeronaves de engenharia reversa, ou seja, de uma organização transnacional espúria, que são conhecidas como reais. Dr. Rogers argumenta que estamos sendo visitados por visitantes de outros lugares, sejam eles interdimensionais ou interplanetários. Uau! O senhor deve ter sido contatado pela dama, não é possível. É possível. Descobriu a verdade. Pessoas sinceras estão realmente percebendo o que está acontecendo. E que eles estão aqui. Ele acredita que estamos em um tempo de transição. Uau! Isso é incrível. Isso é incrível, meus amigos. Vendo de um funcionário da NASA, um cientista, uma pessoa importante. Um tempo de transição planetária. Se você não está emocionado, se você... É porque você... Eu não sei. Para você ver, avaliar o mundo ao seu redor. Rever seus conceitos, rever o que você está consumindo. Começa a ver o mundo de outro jeito. Onde há dúvidas sobre a realidade e o ápice, mas evidências mostram que eles são reais. Um tempo de transição onde a verdade será como a luz do sol ao meio-dia. É isso que ele está falando. Ele insta os cidadãos a tomar medidas eficazes, porque é muito lindo falar da dama, eu me emociono. É muito lindo falar dos seres interdimensionais, mas quando você vê as coisas encaminhando e as promessas se cumprindo, aí é outro nível, meu querido. É outro nível. É claro que vocês têm que entender uma coisa, existe um horizonte de possibilidades. Nós fazemos parte disso. Isso pode ser acelerado, pode acontecer no final do ano. Mas pode ser também por ano de 2026. Depende da ativação, meus amigos. Nós teremos o fruto em 2027. Se os despertos falharem, vai acontecer também, mas vai demorar mais. Pode chegar em 2030. Eu não quero esperar até 2030. Eu quero para esse ano. Se possível. E eu estou fazendo de tudo para que aconteça esse ano. Então, vista a camisa. Seja um agente da luz. Porque falar é fácil. Difícil é ser. Ele insta os cidadãos a tomar medidas eficazes, levantar suas vozes, exigir que os líderes governamentais ouçam e ajam, afirmando que a única maneira de progredir é dizer a verdade. Em suma, para o Dr. Gregory Rogers, a revelação da verdade é um imperativo moral e prática para lidar com a realidade do ápice, para o avanço da sociedade. E para o futuro melhor, obviamente. Muito melhor. Uau. Mas não para por aí. E o pior é que nós estamos quase com 2 horas de live. Estou falando só dos denunciantes. Polo da verdade. Bob. Não tem problema, vou ter que apresentar tudo. Eu não vou deixar picado, não. Quem tem amor pela verdade permanecerá na live. Ou vai assistir amanhã. É bom, mas você vai acordar cedo, tudo bem, compreendo. Mas pelo menos dê o seu like antes de sair. Eu peço encarecidamente. Bob Oxler, ex-engenheiro da NASA, outro engenheiro da NASA, alegou ter descoberto inúmeros documentos relacionados à inteligência não humana, extraterrestres. E suas atividades na Terra, ele trabalhou como analista técnico de missões no Centro de Voos Espaciais Goddard, da NASA. Nesse contexto, e compartilha insights sobre
interessante. E esses agentes da NASA começaram a aparecer, isso não é coincidência, quando o chefe da NASA interino de Donald Trump, o Sir Duff, começou a falar abertamente: eu preciso saber a verdade sobre os extraterrestres. Falou exigindo informações sobre os alienígenas. Na sequência, vários engenheiros da NASA começaram a abrir a boca. Inacreditável o efeito que está acontecendo no mundo. Parece que a dama tocou as pessoas e as coisas estão começando a acontecer. Porque, meus amigos, entendam uma coisa: esperar que os maus mudem, eles não vão mudar, eles vão continuar do mesmo jeito. É para pior, inclusive. Os maus agora, a tendência deles é ser pior cada vez mais, é piorar cada vez mais. Não pense que eles vão se redimir, vão se converter. A questão agora é fazer os bons fazerem a coisa certa. Porque se os bons fizerem a coisa certa, nós seremos vencedores. Variedade de espécies. Bob menciona que é uma variedade de espécies que interagiram com a Terra. Outro cientista da NASA. Aparência popular. Alguns com características de Grace. A descrição se assemelha ao que Steven Spielberg poderia criar em uma fotografia. Bob viu uma representação de uma criatura alienígena que se parecia com um alienígena cinza, Grey Alien, popularmente referindo a uma publicação na imprensa. Criatura ET do filme, lembra o ET, o extraterrestre, 1983. Quem não assistiu esse filme? Aqui. ET do Steven Spielberg. Falando em Steven Spielberg, ele vai lançar um novo filme também com referência à revelação. Tudo engatilhado. Steven Spielberg poderia criar uma fotografia. Bob viu uma representação de uma criatura alienígena que se parecia com um alienígena cinza. Isso que eu já falei. Desculpem. A figura ET do filme ET, o extraterrestre, 1983, um composto feito a partir de alienígenas reais, tanto vivos quanto falecidos, que foram recuperados de várias situações envolvendo acidentes de veículos. Ele fala que muitos dos ETs são parecidos com alguns deles, né, pelo menos, com o ET do filme, do Steven Spielberg. Polo da Verdade. Alan Juliet, ex-diretor da inteligência DGCE e Serviço de Inteligência Estrangeiro francês, equivalente à CIA dos Estados Unidos, afirma que os OVNIs são reais. Parece que estamos sob o efeito de Sir Duff, que foi o chefe interino da NASA, que falou: eu exijo saber a verdade sobre os extraterrestres. Administrador interno da NASA, logo depois de ter feito seu depoimento exigindo informações sobre OVNIs, objetos voadores não identificados, acabaram de aparecer 2 funcionários da NASA denunciando a verdade sobre os OVNIs, além de um diretor da inteligência francesa. Impressionante. Quando uma pessoa toma coragem, abre porta para o segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, vão se levantando. Sensacional. Sensacional. Deixa eu retornar à espaçonave, meus amigos. Gratidão, gratidão e a Cúria Matê.